Olá a todos, bem-vindo para o nosso segundo vídeo do nosso mini curso de DiskPart. Estamos aprendendo então a utilizar o DiskPart, né? Como trabalhar com partições, como criar partições, né? Como converter, que é muito importante também. Então, quando você aí que trabalha com informática, né? Você que trabalha com assistência técnica, você precisa saber utilizar o DiskPart, né? Você precisa dominar o DiskPart. Várias vezes aí na hora de instalar sistemas, né, você vai precisar converter partições, né, de, por exemplo, IMBR para GPT, né, e você também vai precisar aprender a formatar, né, pelo DiskPart também, é muito importante. Você vai ver que às vezes você vai conseguir muito mais êxito na hora de fazer algumas formatações, né, de discos pelo DiskPart. Essa aqui é a nossa segunda videoaula. Vamos dar continuidade então, né? Se você não viu a primeira videoaula aí de introdução, aconselho você a ir a ver na playlist aí do canal a primeira aula do DiskPart. Nós aprendemos então na primeira aula, vamos dar uma passada rápida aqui, como entrar no DiskPart, né, no prompt de comando, executando o prompt de comando como administrador. Nós simplesmente digitamos assim, ó, DiskPart, apertamos Enter e pronto, estamos dentro do DiskPart. Aprendemos também que nós temos que visualizar os discos, né? Nós precisamos ver quais são os discos que nós temos no computador. Então, com o comando list disk, dessa forma, list disk, né? E aí a gente vai ver quais são os discos que nós temos no nosso computador. Aqui eu tenho o meu disco normal, aqui o meu SSD de 120 GB, que é o primeiro aqui, está marcando 111. Eu tenho aqui o segundo disco, que é o meu pendrive, que nós vamos trabalhar nele aqui agora, 14 GB, né? Marcar o nome do disco, pessoal, é muito importante isso aqui, ó. Fica marcado por número, igual disco 0, meu disco 0 é o meu SSD, onde está o meu sistema operacional, né? Então, qualquer alteração que eu fizer nele, eu perco o meu sistema operacional. Então é muito importante você saber identificar os discos, né? Disco 0 é o meu SSD, né? O disco 0 sempre vai ser o disco principal. O disco 1 é o meu pendrive. Se eu tivesse outros discos aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse um HD aí particionado, instalado aí, eu ia ter todas as partições aqui, né? Se eu tivesse aí também um outro, por exemplo, um HD externo conectado, ele também apareceria aqui. Outro HD também no meu computador apareceria aqui. Todos os discos então ficam disponíveis aqui. Nós vamos aprender então, nós vimos até aqui, né? Na primeira aula. Aliás, nós vimos também como selecionar, entrar no disco. Por exemplo, aqui, ó, eu quero o meu pendrive, que é o disco 1, né? Então eu vou simplesmente dar um select disk, dessa forma, select disk, né? 1. Eu coloco o número na frente, né? Eu quero o disco 1, então é select disk 1. Apertei Enter, ó, o disco 1 é o disco selecionado. Então nós estamos dentro do meu pendrive agora com ele selecionado. Então toda alteração que eu fizer aqui vai ficar no meu pendrive, né? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos aprender como limpar, né? Para a gente formatar, nós vamos aprender primeiro aqui então a limpar, para depois aprender como criar partições aqui utilizando o DiskPart. Para a gente limpar, nós vamos dar um clean dessa forma aqui, ó. Se eu fazer isso dentro do meu disco, eu vou limpar o meu disco, né? Então o que acontece aqui? O meu disco ele vai sumir, né? Inclusive ele não vai aparecer mais no meu sistema, né? Eu não vou mais ter acesso no meu disco. Se eu der um clean aqui, ó, clean, pronto, ó, o DiskPart está limpando o disco, limpou, né? Se nós viermos aqui e se eu acessar aqui o computador, ó, ele não está mais disponível, né? Ele está aqui com esse formato aqui desconhecido, né? Não está mais disponível. Ó, não consigo entrar nele aqui, né? Então não está mais disponível, né? Vamos voltar aqui. E agora nós vamos aprender como criar partição, né? Para a gente criar a partição, nós damos aqui um create, dessa forma, ó, create partition, dessa forma aí, ó. Não sei se pronuncia dessa forma, né? Mas como escreve, eu estou falando aqui, né? Partition.
primary, que vai ser uma partição aí primária que nós vamos criar. Então, dessa forma aqui, ó, create partition primary, né? Vou apertar Enter. Olha só, pessoal, eu errei aqui na hora de digitar, né? Eu coloquei aí create, certo? Partition primary, faltou o R, né? De primary. Então, quando a gente digita um comando errado, ele mostra pra gente aí algumas opções, ó. Criar a partição do sistema FI, FI, Standard, Logical, e a última opção, lá, criar uma partição primária, que é primary. Então ele dá pra gente aí algumas opções de help, né? Então, vamos então de novo aqui, ó, um create partition, dessa forma, ó, e agora sim, ó, primary, dessa forma, ó. Feito isso, ó, diskpart criou com êxito a partição selecionada, especificada, né? Então tá, nós criamos a partição. Se nós voltarmos lá, o meu disco ainda não vai estar acessível, né? Então, primeiro nós limpamos o nosso disco e depois nós criamos uma nova partição. Só que ele ainda não está acessível porque nós temos que formatar o nosso disco. Então agora nós vamos aprender a formatar. Vamos dar aqui um format, dessa forma aqui, ó, e um FS, sinal de igual, dessa forma aqui. E agora o tipo do arquivo. Qual que é o tipo do arquivo, né? Pendrive, o mais famoso aí usado aí é o FAT, dessa forma aí, ó. Se fosse por exemplo, um HD externo maior, eu poderia colocar um NTFS, né? NTFS, essa partição aqui. Como é pendrive, eu vou deixar FAT, né? Para formatar o nosso pendrive no formato FAT, né? Feito isso, vou apertar Enter. E agora aqui vai demorar um pouco, né? Esse processo aqui é muito importante, você não retirar o seu pendrive ou o seu HD externo, né? Não retirar o disco que você estiver formatando. É muito importante você esperar concluir. Perceba então que está 0%, né? Vai demorar um pouco, porque essa formatação aqui é uma formatação completa que é feita, né? Uma formatação mais demorada. Então, nós vamos aguardar terminar aqui a formatação e já voltamos então para concluir essa aula. Bom, pessoal, voltamos aqui então. O diskpart formatou com êxito o seu volume, né? 100%. Então, nós limpamos, apagamos a partição, né? Limpamos, nós criamos uma partição primária, nós formatamos com o comando format, né? no formato FAT, e formatou 100%. Antes de prosseguir, só falar para vocês aqui que o meu pendrive 16 GB demorou muito para formatar, né? E ele não estava muito bom. Na verdade, esse pendrive eu não usava ele há muito tempo, né? Achei ele aqui, peguei para a gente gravar essa videoaula. Deu erro, né? O pendrive não está muito bom. O que eu fiz? Eu coloquei um pendrive de 2 GB, né? Por exemplo, aqui é o list disk, né? Coloquei então lá 2 GB, né? Ele está até com estrelinha aqui, o asterisco, não, melhor dizendo, aqui ó, perto da seta, indicando que ele é o disco selecionado, né? 2 GB apenas, né? Só para se vocês verem aqui o tamanho, vocês não confundam aí, porque no início aí estava um pendrive estava marcando 14 GB, né? Então tá, formatamos. Agora, ele ainda não vou conseguir ter acesso, né, nele. Então agora aqui é muito importante vocês entenderem o seguinte: depois que a gente formata, nós temos que atribuir, né, uma letra, né, para que ele possa, com essa letra atribuída, ele possa ser acessado, né, o sistema aí consiga liberar ele para acesso. Se no pendrive não tem importância, né, a gente não atribuir letra, não tem importância. Agora, se for uma partição que tiver no sistema, no computador, um disco, por exemplo, um HD, né, ou um SSD, que você tiver feito esse processo aqui, é muito importante você atribuir uma letra, senão você não vai conseguir ter acesso, né? Ou seja, o sistema não vai conseguir montar a sua partição porque você não atribuiu uma letra, né? Para a gente atribuir uma letra automaticamente, né, porque às vezes você não sabe qual que é a letra que já existe, né, qual que é a letra que já é reservada pelo sistema. Como exemplo, a gente tem o disco local C, que é onde fica armazenado os arquivos, né, com a letra C. Próximo disco será o disco local D e assim sucessivamente, né? Nós utilizamos então, depois disso aqui, o comando
dessa forma aí, ó, ACI, 2S, né, GN, espaço. Se eu quiser atribuir uma letra, né, se eu, por exemplo, já souber que o meu computador tem o disco C e o disco D, eu quero atribuir a letra E. Então eu vou dessa forma, letter com 2T e igual. E a letra, por exemplo, eu quero a letra D, tá aqui, ó, letra D. Quero a letra E, tá vendo? E assim sucessivamente. No meu caso, como é pendrive, eu vou deixar só isso aqui, esse comando, ó, ACI e IGN. Com só esse comando aqui, se eu apertar Enter, o sistema vai entender que eu quero aqui atribuir uma letra automaticamente. A próxima letra que estiver disponível, ele vai atribuir, né? Então, feito isso aqui, eu aperto Enter. Pronto, o DiskPart atribuiu com êxito a letra da unidade ou ponto de montagem. Agora, se a gente ir lá, né, e vir aqui no meu computador, eu já tenho acesso aqui ao meu disco aqui, ó. Tá pronto aí, ó. Consigo ter acesso a ele, né? Eu excluí a partição dele, limpei, né, e voltei com o comando, né? Então é dessa forma que a gente utiliza aqui o DiskPart para excluir partições, né, limpar partições com o comando clear e depois criar nova partição com o comando create partition primary, uma partição primária, né? Depois nós vamos aprender como criar outras partições, ou seja, dividir um disco em várias partições utilizando o DiskPart, né, que são os volumes. Nós vamos aprender isso aí, acredito que já na próxima aula, né? Vamos aprender também como converter, que é muito importante e é muito utilizado por todo mundo, os técnicos de informática, na hora de instalação de sistemas, né, de formatação, utiliza muito aí a conversão de partição. É o que a gente vai ver também na próxima aula, eu acredito que já na próxima aula, né? Então é isso aí. Nessa aula era isso que a gente tinha para ver. Vou terminar essa aula por aqui, né, para a aula não ficar muito longa e cansativa. E em seguida, aí, assim que for possível, né, não vou demorar muito, brevemente vou gravar já a terceira aula, né? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui, né? Mais um pouco de conhecimento para vocês aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Se gostou do vídeo aí, não esqueça de dar o like, não esqueça aí de curtir, não esqueça de compartilhar, né? Para com isso aí a gente possa estar crescendo e sempre trazendo aí conteúdos aí para todo mundo aí no canal. Então é isso aí, boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.